Olá pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live, né, do nosso curso livre, certo? E hoje a gente vai mudar de tema, né? Eu ajo a partir da minha verdade, é o nosso novo tema que vai trabalhando, né? Pegando um pouco de água aqui, gente. Boa noite, bem-vindos. Esse novo tema vai trabalhando, né, essa desconstrução consciente, né, um trabalho lúcido, né, consciente, né, que não te impede de conviver com o mundo aí fora, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos iniciais do nosso trabalho até aqui, tá? Olha, eu ajo a partir da minha verdade, né? Pois é, verdade, mentira, né? A gente sempre tem que olhar com cuidado para as palavras e contextualizar dentro do nosso trabalho, porque o nosso trabalho exige que a gente tenha uma cabeça aberta, né? Um coraçãozinho aberto, entender as coisas, praticar para ver se é verdade, né? Aqui é diferente dos outros trabalhos, a gente está escancarando as coisas para você poder tirar as suas conclusões, fazer os seus testes, né? Arriscar um pouquinho, sair do automático. Tem uma novidade relacionada a isso, porque eu acho muito importante a gente detalhar as coisas. Não é porque aqui é de graça que eu vou tacando conteúdo, né, aleatório. Não, tem um planejamento, tem uma ideia central girando em torno do trabalho, né, e o gatilho de poder, que foi uma inspiração, porque assim, a gente vai trabalhando, eu vou usando, né, eu vou experimentando, você experimenta também daí. Eu tenho que falar um pouquinho disso, porque faz parte de todo um contexto que a gente vai usar nesse trabalho agora a partir desse tema, né? Então, como eu estou envolvido demais com essa coisa, vai vindo inspiração, vai vindo mais coisas. E o gatilho de poder, ele é um recurso para você usar no dia a dia, que ele pode te auxiliar profundamente, de modo muito prático na sua vida. Ele pode te desprogramar de certas posturas, de certas coisas, de uma maneira, parece simplória, né? Você repetir lá, observador, 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 mas é muito eficiente em diversos aspectos. E por causa disso, né, eu tenho que abordar porque faz parte do tema. Você vai entender porque isso faz parte do tema. E por causa disso, eu pretendo fazer um pequeno programa de 10 minutos por semana, abordando os aspectos diferentes do gatilho de poder, para você entender que ele não é alienante. Você vai conviver com as pessoas, mas vai ter um respeito lúcido, consciente, né? Por quê? Porque é multidimensional, né? Olha, a gente sempre vai trazer esse ponto lúcido para você, para que você entenda que essa multidimensionalidade ela é verdadeira, ela é real, mas ela não vai se desorganizar na sua frente a princípio, porque senão desorganiza a sua experiência. Então a única forma de você conseguir compreender essa multidimensionalidade e as mudanças é mudar você, né? Se você não consegue manejar você de uma forma que você tenha uma mudança, você não vai sentir essa multidimensionalidade. Mas ela pode se manifestar se você der espaço. E o gatilho de poder, ele te auxilia nisso. E aí você fala assim, né? É multidimensional. É multidimensional. Tem diversos fatos de diversas coisas, de diversas maneiras, de diversas realidades, diversas razões para tudo e para todos. Por isso que é inútil você brigar, né, com as pessoas, se engalfinhar com os problemas ou ficar repetindo coisas do passado. Porque é multidimensional, você não sabia disso, porque você ficou de um jeitão rígido, né? As múltiplas possibilidades e linhas de realidades se restringiram a poucas linhas de realidade, as poucas manifestações
quase que padronizadas, e esse que é o problema do sistema. O sistema procura padronizar as nossas crenças, e o resultado dessa padronização é uma pasteurização da gente, entendeu? E por isso que a gente não consegue perceber essa multidimensionalidade, a mudança nas pessoas, né? Por quê? Porque o efeito espelho, ele é para tudo, tá, gente? Mas como a gente está rígido de um jeitão só, aí que acontece? O jeitão dos outros fica o mesmo com você, porque você está produzindo mais do mesmo. Isso é que quer dizer produzir mais do mesmo, né? Que o Calunga fala assim, você faz mais do mesmo. Por quê? Porque você é o mesmo, né? E essa multidimensionalidade, ela se torna restrita, pequena, né? E isso é complicado, gente, porque para sair disso, você precisa de um recurso que te lembre, né? Olha, eu me enganei, né? Então, verdade, né? Você vive a partir da sua verdade. Agora, uma coisa é o seguinte, nesse trabalho, né? Tudo que eleva o nosso espírito é verdade, tá? Vamos combinar assim? Porque a verdade, ela é múltipla, ela não existe uma verdade só, uma verdade absoluta, né? A única verdade absoluta é que nós somos poder, tá? Esse é o primeiro combinado que a gente vai fazer no nosso curso. Eu sou poder lúcido, consciente e multidimensional. Isso daí é ponto pacífico, não tem o que discutir, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda verdade absoluta é que nós somos consciência, né, experiência da consciência, mergulhados num ambiente de níveis conscienciais. Existem vários níveis de consciência, várias pessoas com diversos níveis de consciência, diversos entendimentos do que é a vida, né? Essa pasteurização que tentam fazer com a gente, ela é uma bobagem, né? Porque basta você ir para um outro país, você vai ver que a vida é diferente, né? As pessoas veem as coisas diferentes, vivenciam as coisas diferentes. Então, só aí, né, você percebe já de cara que é uma bobagem, né, tentar colocar o ser humano numa caixinha. Então, existem vários níveis de consciência, né? E isso importa para o nosso tema, né? Porque eu vivo a partir da minha verdade, mas que verdade que é essa? Né? É uma pergunta que a gente faz aqui. É uma verdade que te dá poder ou te tira poder? É uma verdade que você dá poder para os outros, né? E tira de você, né? Que verdade é essa que você está vivendo? Em resumo, e muito claramente, qual paradigma que você acredita? Né? O paradigma do mecanicismo, né? Da lógica, do 1 mais 1 sempre é 2, né? Esse é o paradigma que venderam pra gente. Ah, mas Marco, como é que você vai fazer? Você é louco? Você vai ficar louco então? Você vai inverter tudo e falar que as coisas... Não. Calma, pequeno gafanhoto, como diria o pessoal, né? Não é assim, né? Nosso trabalho, ele não é uma rejeição de nada, né? Ele não é um movimento contra, ele é um autoesclarecimento. Ele é um trabalho que te pacifica, te traz a segurança de você perceber, puxa, estava tudo na minha mão, eu me enganei, vou experimentar para ver onde isso vai dar. Você vai começar a perceber, porque a vida é muito, né, sacana, como diz o Calunga, a vida não é boba, né? Então, a vida não é boba, ela vai te dar um jeitinho, se você tiver um coração aberto, de te provar, né? E aí, quando você faz essa mudança consciente, delicada, respeitando os outros, mas tendo pele, percebendo os seus limites e o limite do outro, o que acontece automaticamente? Você vive e deixa viver. Então, se é uma verdade que te promove, você é o participante. Você dá sua opinião, né? Você festeja, você compartilha, você exalta, né? Então você entra na coisa. Mas quando não é uma verdade que te eleva, é uma verdade, por exemplo, da média, né? Ah, mas qual? Qualquer uma, gente. Política, tudo, porque é multidimensional. E essa multidimensionalidade, ela atinge a tudo. Tudo, não escapa nada, né? É como se fossem versões para... eu sei que isso é muito surreal,
né? Mas eu não quero que você se assuste ou pense que você está numa coisa assim muito transcendental, muito louca. Isso não é necessário. Mas é como se você tivesse várias terras paralelas. É a realidade da vida, gente. Eu não posso fazer nada, né? Mas o que eu não quero é que você entenda que, então vocês são tudo louco, esotérico, vamos rasgar as cartilhas, né? Comer cocô, rasgar dinheiro e correr atrás do carro. Não é necessário nada disso, tá? É necessário você manter a consciência, porque se você percebe que houve muito auto-engano, né, você fez muitas escolhas baseadas nesse paradigma que te tira poder, que te coloca como qualquer um, que você tem que ficar com medo de tudo, de todos, do governo, medo, 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 medo. Se você perceber que foi um engano, né, aí você começa de verdade a se perdoar, perdoar os outros, perdoar os enganos, deixar para lá, parar de recontar história macabra, né? História ruim, né? E aí, eu quero que você pense, se eu ficar repetindo, eu volto, né? Porque o Calunga falou na outra live, né? Que você volta todo o seu ser para o passado, né? Todas as sensações, reações, na verdade, né? Que ele tem um jeitinho muito legal de explicar que ele é mais assim, as reações químicas, o estresse, o seu fisiológico volta, né? A sua memória reativa. Energeticamente, como você está muito ligado com a vida e como você está muito ligado com o todo, diretamente ligado com o todo, quando você fala isto é relevante, isto me machuca, você está realmente transportando o seu ser para o passado e está dizendo para a vida, olha, isso me define, isto sou eu. Quando você, vou repetir para você refletir qual que é a consequência dessa minha fala. Se você ficar falando do passado, resmungando, né, justificando, recontando uma história e falando, por isso que eu tenho isso, por isso que eu tenho aquilo, você está dizendo para a natureza, olha, isso é relevante, isso me define, isto é quem eu sou. Como que você, como um ser multidimensional, vai sair dessa? Se você ficar repetindo, a sua multidimensionalidade se fecha. Porque você está ligado com a vida e a vida está sempre com você. Entendeu? Então, quando a gente fala assim, olha, é multidimensional, cuidado, você está ligado com a vida. É instantâneo. E a vida não vai te provar enquanto você continuar nessa postura. Porque você está se levando para lá, para uma porta só. Você tem 15 mil portas na sua frente, mas você escolheu ficar repetindo uma só. Você entendeu? Não é culpa sua, você não sabia disso, o tio Marco está te contando, né? O tio Calunga veio e falou, mas olha, é natural, né? É muito mais fácil você pegar e parar com esse jeitão, usar o gatilho do poder, perceber que quanto mais você fizer essas coisas, você vai serenar suas emoções. Ao mesmo tempo que você serena suas emoções, você está dizendo para a vida, olha, a minha verdade mudou. Por quê? Porque eu não acredito mais numa realidade fixa, dura, fechada. Eu endureci e eu endureci o resto. A manifestação, né, daquelas pessoas, daquelas coisas, dos fatos, elas vão ficar endurecidas numa direção só porque você se endureceu. Porque você se acreditou um monte de crença. Meu chefe é assim, meu chefe é assado, meu parceiro, minhas coisas, minha família. Você tem um retrato mental. Olha, gente, é muito importante isso. Eu vou publicar essa live de novo, você assiste mais umas 3 vezes para você pensar nisso. Você tem um retrato mental que te orienta no dia a dia. Mas é um retrato mental que corresponde às suas crenças e o seu espelho. Né? É o espelho negativo? Não, ele pode ser positivo. Quando você começa a mudar isso, aí acontece o espelho positivo. Aí as pessoas que nunca te cumprimentaram na vida, de repente olham para sua cara, oi, tudo bom? Tudo bem? Tá, bom dia. Porque você está mudando. Né? E o gatilho de poder, ele te dá a oportunidade de fazer isso sem estresse, sem tornar isso uma tortura. Né? Você usa a sua palavra, porque atrás dessa palavra eu vou ensinar vocês, através dessas aulas eu pretendo dar, né, pequenas aulas de 10 a 15 minutos,
sobre o gatilho de poder, para você entender o desdobramento que isso pode ter na sua vida se for usado com consciência. É uma ferramenta assim muito profunda, que atinge diversas coisas da sua postura interna, sem que você tenha consciência disso. Quando você for ver, você vai estar leve, né? Vai estar tranquilo, você vai estar abrindo outras portas, porque você passou a interpretar que o mundo não tem uma verdade só, mas a sua verdade mais positivada. Ah, Marco, isso não vai mais acontecer problema na minha vida? Não é isto, né? A gente já falou. Na verdade, você mudando essa postura, você está mudando o referencial, está falando, olha, o paradigma que eu acreditei é um paradigma limitante, né? É tudo ao contrário. Desculpa, gente, é verdade que é tudo ao contrário. Muitas vezes eu xinguei o Calunga, né? Eu e a Fê, a gente xingou, mas não adianta xingar ele, porque não foi ele, né? Ele não é o responsável, né? Mas assim, a gente também queria que não fosse assim, né? A gente também queria que fosse mais fácil, diferente, mas não é. A gente se enganou. A gente, ao acreditar do jeito que as coisas estão aí fora, a gente literalmente está congelando a nossa vida numa via de mão única. O que isso quer dizer? Que você foi treinado para ser qualquer um, para ser um servil, para a sua saúde não responder, para você ficar suscetível a qualquer problema, né? Ameaça, medo, tem um monte de medo, né? Bastante medo. Você acha que isso vai dar bom? Não vai dar mal. Não é bom. Você vive no estresse, não é à toa, porque o ambiente está estressado. Porque a informação do ambiente é uma informação de luta, né? É uma informação distorcida. Você merece só se você lutar. Tem que lutar muito para viver. Não, você tem que ser inteligente, né? Tem que ter inteligência, estratégia, né? Por isso que esse trabalho ele convoca muito a atitude de vocês e convoca muito a percepção de falar assim, puxa, eu estava enganado sobre a vida. E daí? Quem não se engana? Aprendizado é assim mesmo. A gente vai, tenta, testa, erra, faz de novo, faz outra vez e cresce e melhora e levanta a cabeça e segue em frente. Então não tem nenhum problema você falar, puxa, eu me enganei. Né? Bem-vindo ao clube. Isso aqui é a terra dos enganados. Não é, gente? E é legal que você faça isso para você se esclarecer e falar, puxa, eu me enganei, as pessoas em volta estão enganadas, eu me coloquei numa lata de sardinha sem saber que eu estava me colocando, né? A natureza, ela está ligada comigo constantemente. Se eu mexer um pouquinho em mim, pode ser que eu sinta uma mudança rápida. Depende da minha entrega, né? Marco, o que você está falando aqui? Para eu rasgar dinheiro, comer cocô, combater os outros? Não, tá vendo? Tá vendo como é fácil, é legal você compreender que você não precisa brigar com o mundo. Olha que carga você tira das suas costas ao perceber que você tem múltiplas realidades. Você já pensou nisso? Poxa, se eu tenho múltiplas realidades, eu tenho que me preocupar com alguma coisa nesse planeta. Não tem. Entendeu? Então, você construiu uma persona tensa em cima de um paradigma que ficou te apertando o tempo todo. Essa persona é falsa. E você tem o direito de mudar a sua personalidade. Porque, afinal de contas, é múltiplo. Né? Então, a verdade que você age a partir dela, neste trabalho, é uma verdade cósmica, múltipla, que te coloca num ambiente que você tem escolha. Mas, para você chegar nessas escolhas, você precisa manejo, porque você andou durante muito tempo achando que o povo aí fora que sabe. Não sabe não, tá todo mundo, olha, 95 nada, 98% tá de cabra cega, totalmente cega, entendeu? E comprando verdades aí prejudiciais com cara de muita sabedoria, né? E tá se enfiando numa lata de sardinha que não é legal. Então,
Por que eu falo isso? Porque você pode administrar você. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As crenças dirigem todo o resto, tá? As crenças, presta atenção no que o tio Marco está falando, dirigem todo o resto do seu ser. Então, a experiência começa no pensamento, mas ela tem que vir para o corpo, porque ela também regula as emoções. Se você não se conhece, né, tem um monte de pensamento confuso, entrelaça o seu ser com gente confusa, da sua família, do astral. Por quê? Você baixou a vibração, você é médium, sensível, todos somos. E aí você se confundiu, se engalfinhou com tudo, né? E a informação, né, a massa, né, porque impressiona, a cabeça fala, você vai acreditar nesse maluco? Olha quanta gente está aí fora, eles é que falam a verdade. Você está louco? Você vai sair dessa fila, você vai entrar no desconhecido, né? Então, a cabeça vai fazer isso. Mas se você compreender a confusão que você se enfiou e o engano, o tamanho do engano que as pessoas vivem, você vai conseguir entender por que você tem que perdoar, por que você tem que largar, por que você tem que respeitar os outros na medida, em qualquer medida, porque eles são um com todo, eles são a luz, eles são infinito, né? E o seu problema é você, não os outros, né? E é muito tentador a gente pegar e querer salvar alguém, querer mostrar a aula, querer fazer alguma coisa. Não faça isso. Faça só com você, porque se você se esvaziar de certos hábitos, a pessoa que está do seu lado, o seu chefe, o seu vizinho, ele vai mudar, porque ele é multidimensional, porque todos somos multidimensionais, mas é uma atitude que a gente tem que fazer com a gente, né? Para a gente sentir que é verdadeiro. Por isso que eu insisto, e toda a equipe espiritual insiste. Olha, o nosso trabalho precisa do seu apoio, mas o seu apoio curioso, né? Não é um apoio fé cega, é um apoio, puxa, será que é verdade? Será que é por isso que todo mundo fala que, não, eu sou poder, eu sou luz, não é o pessoal que mais trabalha com autoconhecimento, espiritualidade, pega e fala as coisas assim, né, que a gente é poder, que a gente é isso, a gente é aquilo, a gente é luz. Mas o que a gente vai fazer com isso no dia a dia, se o paradigma do dia a dia inverte a situação, né? Te coloca sempre naquela submissão, naquela postura fraca, e você por último, você vai comer um negócio, você não escolhe porque, porque sempre naquela posturazinha, né, que você não se dá apoio. Você não vai gastar o que você não tem, mas organiza a sua vida de tal forma que você se sinta digno. Se você se sinta bem, legal. Eu não posso comprar um negócio para mim agora. Arruma o seu ambiente, joga coisa fora, né, coisa velha fora, coisa que te diz que você não tem valor, joga fora. Por quê? Como é multidimensional e a vida está diretamente ligada com você, e ela está ligada com as suas sensações, quando você começa a cuidar de você, quando você começa a sustentar a sua verdade, quando você começa a agir a partir da sua verdade, a vida lê você, né? O seu eu superior, as energias que estão em você, as coisas que você não vê que são multidimensionais, ela faz leitura no agora. Por isso que o agora é importante, gente, porque você não sabendo disso, olha, acompanha o Marco, você não sabia disso, né? Mas o que eles falam? Todo dia, né, é um dia de recomeçar, é um novo começo, o que ficou para trás já era, o que ficou para frente não interessa. Interessa o quê? O agora? Então você tem que saber o que fazer com você no agora e por que você está fazendo, né? Não basta você só fazer e achar que é um ritual. Não. É por isso que é muito legal esse trabalho e ele é muito corajoso e eu tenho consciência disso, de te falar, olha, tão enganado, é limitante, é o paradigma que te atrapalha no dia a dia. Você não vai jogar coisa fora porque tem as energias. Não, é multidimensional. O seu eu superior está vendo o que você está fazendo com você no agora, em loco. Então, se você começa a considerar você legal, bem, começa a jogar coisa velha fora, começa a comprar coisa nova legal para você, porque quer se tratar bem, né? Começa a se colocar em primeiro lugar nas escolhas do dia a dia. Eu não quero visitar aquele parente chato, eu sempre vou porque fica chato.
e eu fico de saco cheio. Você está se maltratando, você está dizendo que você não é importante, que o que é importante é a língua dos outros, é a vontade dos outros, é a cabeça dos outros, é o que eles vão falar mal de você. Você entendeu? Entendeu a importância disso? São as atitudes, elas estão ligadas com a multidimensionalidade. Você é o ponto de poder, aqui é o inverso, o mundo existe, adorei isso que o Kalunga falou, o mundo existe como uma experiência de consciência. O mundo existe como resultado da consciência. Qual? Todas. Tudo tem consciência. Tudo, todos os bichos, toda a natureza é consciente. Mas o mundo, nesse acordo multi-espécie consciencial, ele é produzido a partir da consciência. Então, a vivência que você tem é um resultado da sua consciência. E você consegue mudar a sua experiência tendo consciência disto, né? Invertendo o paradigma para você, certo? Você vai sair daqui dessa live, começar a sua semana falando, puxa, o mundo existe por minha causa. É múltiplo, é multidimensional. Eu não preciso doutrinar ninguém, eu preciso ficar na minha, eu preciso usar o gatilho de poder para eu vivenciar essa verdade, né? Tudo que for bom para mim, eu vou elevar, eu vou promover, né? Eu vou aplaudir, e tudo que não me interessa, eu me descolo. Eu não vou me alienar. Eu vou me descolar emocionalmente. Né? O gatilho de poder, ele te dá a oportunidade de vivenciar sem mergulhar. Ele te dá a oportunidade de, por dentro, ó, você ficar repetindo, sou, né, observador, observador. Você se distancia emocionalmente das coisas que estão acontecendo, dos fatos, para poder lidar de uma maneira mais neutra, sem a emoção, sem se jogar, sem se desesperar. Por quê? Porque você produz a realidade. Porque você é responsável por abrir outras portas. Porque se você ficar rígido, tentando se defender, tentando, né, com essa personalidade dura que você criou por causa do paradigma velho, que diz que você é só uma pecinha, é só mais um, é um qualquer na existência, você vai ficar abrindo só a mesma porta. Não faça isso. Aqui, nos agentes da luz, você vai ter luz na sua consciência. Lucidez. Lucidez para olhar para isso tudo, pegar as situações do dia a dia, falar assim, puxa, eu vou resolver da melhor forma que eu puder, eu não vou resmungar, eu não vou ficar xingando, eu não vou ficar me entregando minha energia. Né? Resmungou, gente? Pegou. É delicado. Ah, eu tenho que pisar em ovos? Não, é delicado, é consciente. Né? Segura a sua língua, freia o seu coração, usa o gatilho de poder, resolve a situação. Né? O gatilho de poder também dá a oportunidade de você ser um bom ouvinte. Muitas vezes, escuta o que, né, eu vou te falar, pensa aí. Muitas vezes, a gente tem um hábito tão negativo perante as pessoas, que a gente já fica armado. E a gente acha que a pessoa já vai falar não sei o quê. Então, às vezes, as pessoas se desentendem, não deixa nem o outro terminar de falar. Se você não tem que se defender, se é multidimensional, se você não quer aquela reação naquela pessoa, se você quer uma versão dela melhor, você é o responsável, não ela. Ela só está espelhando a sua falta. Ela está espelhando a sua falta de respeito com você. Ela está espelhando a sua falta de se escutar. Ela não te escuta porque você não se escuta. Entendeu? Então, quando você deixa a pessoa falar e fica por dentro, observador, 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 você não julga, olha o que você não faz. Você não julga, né? Você não estressa, você não interrompe a pessoa, ou seja, não desrespeita a pessoa. O que acontece? Esse hábito vai te serenando, porque ao fazer isso, você está dizendo para a vida, olha vida, eu acredito em múltiplas possibilidades. Essa versão dessa pessoa que está se apresentando aqui para mim, que está espelhando coisas em mim, que eu não quero mais, eu não preciso mais desse instrumento. Essa verdade
ela vai enfraquecer. Por quê? Porque você está dizendo, ó, deixa pra lá, e vai escutar melhor. Aí às vezes a pessoa vai falar outra coisa. Por quê? Porque você mudou. Porque você está dando oportunidade da pessoa se expressar. Porque você está tirando os preconceitos. Ao ter preconceito, você está abrindo a porta do preconceito. E aquele personagem preconceituoso, chato, que não deixa que as coisas... Ele está vindo porque você está fazendo isso. Você está se levando na pior das situações. E o inverso pode vir a acontecer quando você usa o gatilho de poder de maneira lúcida, consciente. Olha, me enganei, o paradigma está errado. A verdade não tem uma verdade só. Não tem. Tem múltiplas verdades, múltiplas realidades. Realidades o suficiente para todo mundo nesse planeta ter razão. Sacou? Eu não tenho culpa, não fui eu que criei isso daí. Eu sei que você pode estar achando que é uma coisa de maluco, né? Mas, por que você não testa? Ao invés de achar que é coisa de maluco. Testa. Usa o gatilho. Usa as ferramentas que a gente está dando aqui. Testa. Mas não é testa uma vez. Passa uma semana testando, 2, 3, 4. O que você vai perder com isso? Nada. Né? Ao contrário, você vai ganhar lucidez. Você vai apaziguar os seus sentimentos. Né? Você vai perceber, às vezes, muito mais rápido do que você possa imaginar, porque tudo é único na natureza, tá, gente? Ah, Marco, quanto tempo vai demorar para eu sentir essas coisas? Não sei dizer. Pode ser muito rápido. Pode ser que demore. Pode ser que você acreditou. Deixa eu tomar um pouco de água. tá muito calor. Pode ser que você tenha acreditado com tão afinco numa natureza única que demore um pouco. Até você frear, sentir que você está mudando, tal, pode ser que demore um pouco. Isso é uma experiência de cada um. Não dá para dizer quanto tempo, né? Dependendo da sua entrega, pode ser muito rápido. Pode ser daqui uma semana você fala, puxa, Marco, eu realmente, eu mudei uma postura e a pessoa mudou completamente comigo. Tá muito melhor. Entendeu? Nossa amiga aqui está perguntando quais são as fases do despertar. Eu não costumo responder porque é a aula, né? Mas o despertar, na verdade, é despertar para si, né? Eu não gosto de colocar as coisas assim como uma coisa uniforme, porque tudo é único, tá, gente? Despertar para mim é todo dia. Não tem fases assim, que não tem uma coisa que obedece uma lógica, né? O que tem é a gente com um poder na mão, que a gente não sabe o que fazer com ele, ele dá tilt, dá errado, porque a gente acreditou numa série de parâmetros totalmente ilusórios, totalmente limitantes. É o paradigma de que você não é nada. Eu demorei um tempão para entender que isso é literal. E isso pega tudo no agora. Então, você não precisa fazer força, né? Como disse o Kalunga na aula, se você não viu, assista depois, né? Você precisa de consciência, porque as pequenas escolhas do dia a dia são elas que sinalizam para a vida. Ó, vida, eu me coloco em primeiro lugar, eu me amo, eu respeito a divindade em mim, né? O resto é parafernália, não interessa o resto. Gente, não interessa. Interessa o que você está fazendo com você no agora. Ah, mas, Marco, então eu vou ter que colocar eu em primeiro lugar, eu sou egoísta. Parâmetro, né, do paradigma que você comprou como verdadeiro. Não, você não é egoísta, você não é herói, né? Olha, o herói é a maior furada que existe, tá? A pessoa que se coloca como herói, como salvador, tem vaidade, tem uma série de coisas nisso, que não tem nada a ver com se preocupar com o outro, tá? E isso é uma furada, porque as pessoas escolheram as situações das ilusões que ela vive, tá? As pessoas escolhem as situações, elas planejam. Quando você se enfia lá,
Você está se enfiando na ilusão do outro, se engalfinhando com um problema que não é seu, enquanto você não resolveu o seu, né? Então, aqui se trata de uma coisa prática, de uma proposta, olha, usa os gatilhos, escuta as ideias, percebe com muita clareza. Você está vivendo num auto-engano muito forte e que você precisa do seu apoio para sair disso. É difícil? Não. Precisa consciência, precisa admitir, precisa olhar em volta e falar, olha, quem sabe nada, eu vou olhar para mim, eu vou cuidar de mim, eu vou seguir esse trabalho para ver onde é que vai dar, vamos ver o que vai acontecer comigo, se acontecer alguma coisa legal, diferente e tal, volta aqui para contar, por favor, né? Mas assim, paga o preço para ver, não tenta arrumar nada, ninguém é vítima, o sistema existe mesmo, você criou ele, eu criei, mas eu não sou Illuminati. Não, um dia você foi, né? Um pedaço seu é, entendeu? A consciência criou esse jogo. É maia? É ilusão? Tá. Então, a gente, na materialidade, na prática, faz uma mudança de postura lúcida, consciente, sabendo que o paradigma é ao contrário, sabendo que o mundo é resultado da nossa consciência, é resultado da nossa atitude conosco. No agora, nos detalhes, a gente se trata bem, a gente muda o paradigma, a gente exalta verdades que nos elevam e a gente tira a energia, não combate, não bate, não discursa, nada. Tira a energia daquilo que não nos favorece. Nós estamos presentes, mas a energia é contida, né? O respeito é mútuo. Você respeita a sua verdade de paradigma diferente, e você é o causador de tudo, e respeita o paradigma do outro, que é, eu sou um pobre coitado no universo e o mundo faz o que quer comigo. Problema de cada um. Mas quando você respeita, você vive e deixa viver. Você está dizendo para a vida, eu respeito toda a criação. Eu respeito tudo o que o todo faz. Eu não combato, eu saio do combate. Entendeu? Não é para dar uma de santo, é para dar uma de esperto, de inteligente. É saber que aqui tem múltiplas, infinitas camadas de possibilidades que eu não acesso porque eu me tornei rígido, porque eu acreditei num monte de besteira. Entendeu? Então eu vou amolecer um pouco, eu vou ter malemolência, eu vou ficar que nem um bonecão de posto, mole, né? Tranquilo, respirando em paz, e aí eu vou ver o que está acontecendo por dentro. Eu uso o gatilho de poder, você vai notar que ao usar, né, o observador, você vai ter muito impulso seu, que você vai segurar, e você vai jogar a palavra em cima. Joga a palavra em cima no pensamento. Observador, observador, observador. O que você está fazendo? Olha, eu me enganei com a existência, eu me enganei comigo. Eu me enganei comigo, eu achei que era qualquer um, Zé Mané. Não, eu sou o causador. Eu tenho múltiplas possibilidades que eu não sabia abrir essa porta. O gatilho de poder, gente, eles te dão, ele dá na mão de você a chave para abrir outras portas. Mas quando? Como? Olha, gente, isso é complicado. Por quê? Porque as pessoas estão machucadas. O nível de ansiedade está muito alto. Você não controla esse processo. O que você controla é o seu fluxo de energia. O que você controla, pode escolher, na verdade, controlar não é uma palavra boa, porque também é neurótica, mas escolher. O que você pode escolher é o fluxo de energia, onde é que você vai botar, né? Então, não tenta controlar. Deu errado, você não percebeu que deu errado? Tudo que você tentou controlar saiu do controle e virou uma merda. Fala aí, não é verdade? Tudo que você tentou controlar deu errado, não foi? Por quê? Porque você não controla nada, né? Quantas vezes a gente não levou tapa na nuca, gente? Né? Eu sei como é isso. Que, tipo, você tenta controlar as coisas, mas as coisas são incontroláveis. O que a vida está tentando te dizer? Sai do controle, não é assim que funciona. Mas você vai lá e tenta uma vez, 2, 3, 4, 5 e sempre dá errado, né? Por quê? Porque está todo mundo em volta tentando controlar as variáveis da vida incontrolável. O que você pode fazer é
observar o seu fluxo interno, usar o gatilho, ficar de boa, abrir espaço para que outras verdades possam se manifestar na sua vida de forma natural. Marco, o que eu faço enquanto isso? O que você faz enquanto isso? Você faz as frases, né? Para você mudar, ajudar a mudar o paradigma, né? No dia a dia, você se lembrar que você é o causador, você não se jogar de qualquer jeito nas situações, né? Nas relações, certo? Fazer a metáfora hipnótica também, porque isso mexe de maneira simbólica no seu inconsciente, te ajuda a te estruturar para você ter uma mudança comportamental que traz uma mudança energética, que traz uma mudança consciencial, que traz uma mudança multidimensional. Né? Você não está fazendo isso porque você é bobalhão e quer ser santo, ou porque você é transcendental, porque você é bicho grilo. Não. Não. Você está sendo inteligente. Você está falando assim, olha, vida, eu sei que a experiência está organizada de tal forma que eu vejo tudo muito restrito. Tá, tudo bem, mas eu sei que tem coisa além, porque o mundo está cheio de prova de coisa esquisita, né? Eu encontrei um rapaz esquisito, um monte de espírito estranho, que estão falando que se eu mudar eu um pouco, parar de me identificar com o meu passado, com a criancinha machucada, com as coisas que eu acreditei que eram verdades, pode ser que a minha vida mude. Então, quem sabe é mais simples do que eu pensava. Eu só preciso manter a consciência, observar meu comportamento, observar o fluxo de energia que está vindo em mim, aquele impulso de eu falar as coisas, aquela coisa de querer engalfinhar, aquela coisa de querer fazer encrenca, puxar, parar. Quem sabe eu fui fazendo isso uma semana, 2, 3, as coisas começam a se transformar e eu vou ver essa mudança que eu tanto queria, faz anos que eu estou procurando a saída. De repente é aí. Vamos tentar? Né? Aí o que você faz? Você precisa se ajudar, tá, gente? Porque eu sei que tem muita gente que está cansada, de saco cheio e muito ansiosa. Aí entram as outras coisas, outras ferramentas que eu já falei em outras aulas. Arruma uma atividade que você ama, tá? Uma atividade física, um esporte, alguma coisa que ama. Não é para, eu quero emagrecer. Não se trata disso. Tem que arrumar alguma coisa que você esquece que o tempo passa, para te ajudar a administrar a ansiedade. Entendeu? Eu gosto muito de atividade física, eu gosto do yoga, eu gosto de outras coisas, então eu faço, isso me ajuda a administrar a minha ansiedade. Meu foco não é emagrecer, meu foco não é ser bonitinho, meu foco não é ficar de ponta cabeça. Inclusive, eu faço dentro de casa, eu não faço por aí, talvez eu nunca mais faça por aí, porque eu me concentro em mim. Não se trata dos outros, não quero um clube das pessoas, entendeu? Não tenho nada contra, você pode fazer também, cada um faz do seu jeito. Mas o que você tem que manter é a consciência de que você está fazendo porque gosta, porque ama. Marco, eu amo correr, mas eu não tenho tempo. Fabrica esse tempo. Acorda às 5 horas da manhã, vai deitar às 10. Corre antes do trabalho. Faz alguma coisa, contribua com o seu processo de modo consciente. Haja com você de uma maneira que você nunca agiu antes. Eu vou administrar meu tempo, eu vou achar tempo para fazer atividades que me elevam, que me trazem prazer. Eu preciso ter um sentimento de prazer no corpo, tá? Porque às vezes a cabeça sabe as coisas, mas o corpo está debilitado, está com limitações, né? Por quê? Porque o paradigma fez você combater o corpo. Como, Marco? Pressionando, colocando parâmetros, falando que você tem que atingir uma perfeição inatingível, fazendo você se odiar, olhar para o espelho, querer desejar um parâmetro na base de você se ofender. Vou lembrar o que o Kalunga falou na última aula. Você está se carregando para linhas de possibilidades horrorosas. Sua pele vai ficar mais feia, seu cabelo vai ficar mais feio, você não vai emagrecer nunca, as coisas vão, né, você vai embagulhar, é você que está fazendo isso, porque você está acreditando num paradigma de causa-consequência. Olha como está tudo ligado, você está acreditando numa verdade restrita, que te fala que você não tem poder nenhum
E quando você fala essas coisas como se fosse um soluço, sem nem pensar, sem nem refletir, você está se carregando para as piores possibilidades, automaticamente. Eu tenho que ter medo? Não, você tem que ter consciência, como disse o Kalunga. Como que uma verdade maior vai se manifestar se você é o empecilho? Como uma verdade que te favorece vai se manifestar se você não regula o seu aparelho mental, né? Lingual, para não ficar falando besteira de você mesmo, né? Você tem que regular o seu comportamento, seus pensamentos, sua atitude. Você tem que ir num eixo onde você, através das suas atitudes, está dizendo para a vida que você é o causador. Através das suas escolhas, você é o causador. Você é a verdade. Você age a partir dessa verdade. Então, a verdade que você age no momento é uma verdade cujo paradigma te colocou como nada. E a gente está trazendo aqui, como inverte isso, né, no dia a dia. Usa as frases, usa a meditação, né, a metáfora, observa, usa o gatilho de poder. As relações pessoais dizem muito sobre a gente, né, e espalham o estresse, né, porque o ambiente está contaminado com essa ideia do ter que lutar para viver. Tudo é uma luta, alguém vai te passar a perna, tem um invejoso, tem uma pessoa que te imita, você tem que estar sempre preocupado e ocupado com alguém ou algum problema de alguém, e você não resolveu o seu. Horas aqui a gente está te dando a oportunidade de falar, puxa, se eu tenho tanto poder assim, e é tão real, só preciso eu colaborar? Só precisa eu manter a consciência? Eu preciso manter consciência dos meus medos? Sim. E aí você faz o contrário. Aí você usa o gatilho de poder. Você aborda aquilo que você tem medo. Ou você se distancia daquilo que te coloca no medo, né? Eu não vejo... Olha, gente, vocês fazem o que vocês quiserem. Mas é tudo tão literal. E eu demorei. E eu estou falando para vocês. Olha, o gatilho de poder é um grande atalho. Se eu tivesse esse atalho lá atrás... provavelmente eu teria economizado aí, sei lá, mais de 10 anos provavelmente. Porque ele é muito, tem várias nuances, né? Por isso que eu quero fazer um programa, pelo menos de 10 minutos ou 15 de segunda-feira, para sempre você ter uma abordagem diferente, para poder compreender esse gatilho de poder e poder usar na sua vida no dia a dia, né? Mas é uma coisa que corta um caminho enorme. Olha, eu nem sei dizer o tamanho, né, do atalho que esse gatilho pode te ajudar no dia a dia. Então faz isso, arruma uma atividade que você ama, né, freia um pouco, toma distância de notícia ruim. Eu não vejo nada, né, não vejo nada. Isso é multidimensional, é delicado e é automático. Eu vou me colocar numa situação onde eu vou ficar preocupado com alguma coisa? Eu não vejo nada. Especialmente desgraça. Desgraça, então, eu passo reto. Porque, para quê? Né? Eu posso fazer alguma coisa? Não posso. Eu vou ficar falando que o mundo é injusto? Quer dizer, então estou dizendo que a consciência, o todo, a vida, o cosmos não sabe o que está fazendo. Eu é que sei. Eu não sei, né, gente? Não é? Vamos baixar a bola, né, do sabichão, do sabe tudo, e compreender que a multidimensionalidade, o universo, é uma coisa incalculável de experiência. E que não cabe na nossa personalidade, né, de funil, como disse o Kalunga, né? Uma coisa, né, muito restrita. Certo? Então, gente, o nosso amigo está falando, preciso silenciar, então. Silenciar e apaziguar, entender que isso é uma atitude de inteligência, não é fé cega, não é nada que não que tá fora do seu alcance, não tá dentro do seu alcance. É compreender que é uma estratégia. Você não está querendo bancar nada, você está querendo ver, isso é muito importante. Por quê? Não tem verdade. Mas a verdade que te eleva, você vai procurar ir atrás dela, né? Mas assim, quando você
está puxando o freio de mão, está mudando esse comportamento, está mudando o seu jeitão, você está se propondo a fazer uma experiência. Eu não quero que você acredite em mim, eu quero que você guarde essa frase. Será que o Marco tem razão? Será que faça isso como uma investigação, como uma prova, como algo que você quer provar e falar, puxa, será que é verdade? Como curiosidade. Seja curioso, inteligente, ligue os pontos, assista essa aula de novo, faz assim, puta, multidimensionalidade, paradigma, eu não sou nada, eu sou tudo, minhas emoções, o que eu acreditei, né? Qual é o resultado de ter acreditado numa verdade, né? Machuca, gente, né? E a gente constrói uma personalidade machucada e machucável e que continua machucando, né? Porque a gente tenta tapar esse buraco nos relacionamentos, a gente tenta obter o respeito que a gente não obteve no passado na base da força, né? Porque as pessoas que nos passaram essas coisas também não sabiam nada. Se elas soubessem, elas viriam para o caminho do meio, elas deixariam todo mundo viver e ficariam na delas, e produziriam uma vida de resultados muito melhores, né? Olha, pensa comigo, se você não está estressado, você está mais feliz, está mais leve, qual que é o resultado disso? Né? Ideias mais fáceis, inspiração, né? Um semblante mais leve, uma saúde mais organizada, né? Só para dizer assim no superficial, sem contar, sem falar, né, que você vai se desencalacrar, você vai se desconectar energeticamente dessas consciências que acreditam numa coisica só. Por quê? Você vai deixar viver, você vai respeitar, você vai falar, não, tudo bem, observador, observador, observador. Às vezes a pessoa vai te pedir uma opinião. Não, você não acha que eu tenho que fazer isso, senão vai acontecer uma coisa muito horrorosa? Respeita a pessoa, porque a pessoa já está falando que vai acontecer uma coisa muito horrorosa. Você vai falar, pode ser que aconteça. Observador, observador. Para você, para mim não. Eu sei que é multidimensional, eu sei que não vai acontecer nada, eu não tenho que me preocupar com nada, eu não vou ler nada, eu não vou atrás de nada. Por quê? Porque ao fazer isso, eu estou me alienando. Não, você está abrindo outras portas. Você vê como é surreal? Quem não conhece esse processo, olha de fora e fala, não, você é alienado. Não, inteligente. Você está dando oportunidade de outras coisas se manifestarem. Quando você cola a sua atenção numa porta, que ela vale a pena, e não que seja uma porta de... Né? Lembrei de uma coisa, a porta dos desesperados. Se você não conhece a porta dos desesperados, faz um Google aí. Você não vai para a porta dos desesperados, né? Eu acabei enviando um convite e foi sem querer, tá, gente? Não enviei convite, não estava querendo rolar a tela. Então, é a porta dos desesperados. Você está não abrindo essa porta, entendeu? Então, é uma questão de mudança de paradigma, sim, de inteligência, não é alienação. O gatilho não é para você se alienar das pessoas, tá? É para você respeitar o outro, se respeitar, tirar energia, tirar força, deixar a fluidez acontecer, deixar a pessoa falar, entendeu? Porque aí também você se desarma. O que acontece? Você se desarma, o seu nível de estresse cai. O seu nível de estresse começa a cair. A vida começa a perceber em você a mudança. Ela fala, nossa, mudou, está diferente. Esse instrumento que causava estresse na pessoa, não causa mais. Que coisa estranha, vou mudar. Vou mudar a experiência. Entendeu? É isto, tá? É só continuar mesmo... Olha, eu não entendi, tá? O seu amigo perguntou aqui, é só continuar mesmo sem saber o final? Não sei do que você está falando, só continuar sem saber o final. Você pode detalhar? Vou aproveitar porque a gente tem 2 minutos, tá, gente? Se você quiser escrever de novo aí, porque eu não saquei o que você quis dizer com isso, tá? Preciso silenciar então. É só continuar sem saber o final? Não sei o que você quis dizer. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, tá?
verdade é a sua que te eleva, tá bom? Tem uma amiga que fala que ela é muita besteira, que as pessoas não respeitam ela, que ela fala um monte e tal. Então repense, entendeu? Vê essa aula de novo. Cara, você é projetor de realidade. Você é projetor de realidade de verdade. Só que o paradigma atrapalha, né? O problema é que a verdade que a gente acreditou é uma verdade de meleca que não vai deixar você experimentar diferente, porque você no dia a dia, no agora, você não é diferente. Você é o mesmo. Então a mesma porta se abre, só a mesma porta. Então a reação das pessoas é sempre igual, porque você está puxando as mesmas versões de sempre, porque você está sendo o mesmo de sempre, né? Isso então não vou me aceitar? Não, ao contrário. Puxa, foi tudo um engano, eu aceito, isso me trouxe até aqui, ao mesmo tempo estou esbarrando com esse trabalho, vamos ver onde vai dar. Né? Eu me perdoo, foi tudo um engano, eu me enganei, tá tudo certo. Né? Você se maltratou, se xingou, se engalfinhou, se malocou, engano. Não interessa o que foi ontem, interessa o que é hoje, o agora. Por quê? Porque no agora você está soltando uma mensagem para a vida de continuar o mesmo ou finalmente se transformar de verdade e mudar sua vida, mudar seu emprego, mudar sua renda, mudar tudo, tudo. Isso atinge tudo, tá bom? É só continuar, peraí. O processo de mudança, né? Isso, é só continuar. Por quê? Nosso amigo está perguntando, acho que você estava perguntando, né, quais são as fases. É só continuar, faz no agora, usa os exercícios que estão aqui no perfil. Olha, legal, é hora de falar. Este perfil, gente, é um curso aberto, um curso livre, contínuo, né? De 15 em 15 dias, a gente tem uma mudança de tema, e com a mudança de tema a gente tem o exercício de frases, tem a metáfora hipnótica e a gente tem a meditação guiada. Aí a gente tem o gatilho de poder, se você não conhece, mexe aqui no perfil, tem várias aulas, tem várias coisas, vários exercícios, entra no trabalho e usa no dia a dia. Vai usando. É um processo contínuo, não tem fase, porque cada um está numa fase, cada um está num processo, né? E a ferramenta você vai adaptando para o seu dia a dia. Mas você é o ponto de referência, tá bom? Certo? Nós terminamos a nossa live de hoje. Verdade é aquela que te eleva, aquela que te põe para cima. E o resto, descola. Tá bom, gente? Foi muito legal estar com vocês. Eu vou terminar agora, senão não dá para publicar outra vez. E essa live vai para o ar amanhã. E amanhã já tem exercício novo, tem coisa que vai ficar fixa no perfil. E isso aqui é um curso livre para você usar e vai ter para sempre. Tá bom? Não importa. A gente vai acrescentar ferramentas novas. As coisas vão mudando, né? Porque eu mudo junto com o processo. Tá bom? Um grande abraço, um bom domingo, boa semana. Que a gente comece aí muito consciente da gente, tá bom? Muito obrigado e até breve. Tchau, tchau.